E aí galerinha, professor Hilton Almeida, curso Metatextual. Vamos dar sequência à nossa saga das 21 semanas de redação comigo, professor Hilton Almeida, tá? O que é este desafio, tá? O que eu estou desafiando vocês a mandarem redações para mim, tá? Os 5 primeiros que mandarem as redações terão essas suas produções corrigidas gratuitamente. Manda para o meu e-mail, tá, professor hiltonalmeida@gmail.com. Mas antes disso, você precisa tirar uma foto fazendo a redação, colocar lá no seu stories, marcar o metatextual e aí eu garanto para vocês que as suas redações serão corrigidas, beleza? Então vamos ao nosso 7º tema. Gente, passa rápido, né? Desafios relacionados à educação à distância no Brasil. Um tema muito peculiar, um tema muito pertinente, inclusive, em relação ao que a gente está vivendo, isolamento social, distanciamento social, não podemos ter o curso presencial por conta dessa pandemia. Então, muitas universidades, muitas escolas, muitos cursos de redação, muitos cursos de maneira geral, muitos cursinhos tiveram que se adaptar a esta modalidade do ensino à distância. Mas e aí, será que está tudo certo? Será que está tudo bacana? As pessoas estão se adaptando bem? As instituições estão se adaptando? Os alunos estão se adaptando? Você está se adaptando a essa nova realidade? Não? Acho bom você se adaptar, tá? Logo. Aqui eu vou passar para vocês as gerações da educação à distância, tá? A primeira da correspondência, eu vou falar sobre cada uma delas, tá? Então a primeira geração, que foi a geração do século XIX, pessoal, a educação à distância não é de agora, tá? Agora nós estamos num momento mais tecnológico, mais dinâmico, mais diversificado, mas desde o século XIX já havia educação à distância, marcada pela oferta dos cursos com material impresso entre os alunos via correios, também vista como estudo por correspondência, tendo como foco o estudo individualizado. Então a pessoa ia lá, se inscrevia em determinado curso, era por correspondência. Era efetivo, não era efetivo? Algumas pessoas conseguiam se adaptar a essa modalidade, então desde o século XIX. A segunda geração foi no início do século XX, tá? Era do rádio. Em 1923 surge a primeira rádio-escola, permanecendo até 1950, quando surge a televisão educativa. Anos 30 nos Estados Unidos, anos 60 no Brasil. Ambas tecnologias serviram para a transmissão das aulas e os alunos tiravam as dúvidas por carta, telefone e mais tarde por fax. Muitos de vocês não sabem nem o que é fax, mas cara, era uma tecnologia massa, em que a gente colocava lá o papelzinho, saía o outro lá do outro lado, com todas as informações que a gente colocava aqui. Muito interessante, tecnologia, muito massa. E isso aqui, quanto mais avançava a tecnologia, mais as pessoas utilizavam para a educação. Então, início do século XX, melhorou, não era só carta, tá? O rádio surgiu aí como um contribuinte. A terceira geração foi na década de 60, a integração das diferentes tecnologias disponíveis. Então nós vamos ter material impresso, a rádio, agora a TV, telefone, vídeos pré-gravados, conferências por telefone e os kits com materiais para experiência práticas a serem realizados pelos alunos. Isso aqui era massa, muito interessante, não é da minha época, mas eu cheguei a ver, tá? Na década de 90, ainda havia kits de cursos de eletrônica, eram vendidos na banca ainda, na década de 90 isso aqui ainda existia. Então perdurou ainda por um bom tempo, de pessoas fazerem curso de eletrônica, de computação à distância, chegavam os materiais, os kits, eles iam montar, fazer a montagem de gabinete, enfim, muito interessante. Começou na década de 60, com os videocassetes. E qual a importância de eu ter essas informações? Para que vocês possam colocar numa introdução, vocês podem colocar no desenvolvimento uma contextualização histórica, isso é importante, tá? A quarta geração, final dos anos 80, nós vamos ter a audioconferência, a transmissão de áudio simultâneo, a transmissão de áudio simultânea e multidirecional entre os participantes. E mais tarde, através
a transmissão de áudio e vídeo, a chamada teleconferência, já agora pela televisão. Este objetozinho aqui, não sei se é de conhecimento de vocês, mas é o disquete, tá? Que depois evoluiu do VHS, da fita cassete. Muito massa, muito interessante. E a quinta geração, a geração atual, que a gente está usando tudo, ó. Pá! Tudo. Smartphone, tablet, notebooks, enfim. A internet, ela proporcionou uma ampliação dessa educação à distância, por isso que a gente está na chamada era da informação e do conhecimento. Tudo está disponível. Coloque lá no YouTube como desentupir vaso sanitário. Você vai ter um monte de gente ensinando como desentupir vaso sanitário. Como fazer uma torta de não sei de quê. Está lá à disposição. Isso acaba sendo conhecimento, não deixa de ser conhecimento, educação à distância, tá? Não necessariamente um curso especificamente, tá? Isso é interessante. E aí, meus amores, eu preciso trazer algumas informações para vocês de jornais, de notícias, para aumentar esse repertório informativo. Recentemente, o Censo 2018 da Educação Superior, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou que pela primeira vez a oferta de vagas de ensino à distância superou a da educação presencial no país. Foram oferecidas 7 milhões e 100 mil vagas à distância, entre 6,3 milhões de vagas presenciais. Divulgado em setembro de 2019, o levantamento revelou crescimento de 52,44% em relação ao ano anterior. Então, assim, a gente tem um panorama, uma notícia de que a educação à distância ela tem aumentado, ela vem aumentando significativamente nos cursos superiores, nos cursos chamados cursos livres. Estudar inglês, como o presencial ele está diminuindo e muitas pessoas estão estudando mais à distância, tá? Pessoal, é uma tendência de futuramente o Covid-19 está acelerou isso, tá? De aproximar as pessoas por meio da tecnologia, ou seja, é o distanciamento aproximando as pessoas, tá? Esta fonte aqui vocês vão verificar na vozdacidade.com, tá? Esta informação aqui. Apesar da facilidade, a educação à distância apresenta problemas para estudantes. Ó, aqui a primeira notícia era de que a educação à distância tem crescido. E aí o Jornal de Brasília, tá? Agora no dia 4 de fevereiro de 2019, tá? Agora não, do ano passado, já vinha levantando informações de que a educação à distância gera problema para muitos alunos. Tenho certeza de que nós temos alunos que não têm a aptidão, não conseguem estudar, não conseguem estabelecer uma rotina na modalidade à distância. E isso tem dificultado o aprendizado. A possibilidade de o próprio aluno montar o seu plano de aula de acordo com a rotina é atrativa. Poxa, vou ficar em casa, vou acordar 7 horas da manhã, 8 horas começo a minha rotina de estudos, tá? Sem sair de casa, sem gastos com transporte. Olha o benefício. Não gasta com transporte, você não perde tempo com deslocamento, você poderia utilizar esse tempo de deslocamento para fazer uma atividade física em casa mesmo, tá? Então, assim, é muito atrativo. Porém, vamos lá, a educação à distância permite que os alunos sejam os protagonistas durante a graduação, pós-graduação ou em cursos profissionalizantes, além de aliar o conteúdo tradicional com o universo multimídia. Apesar dos pontos positivos, quem se matricula em um curso EAD relata dificuldades, problemas de comunicação, e aí a gente verifica que muitas instituições ainda não conseguem estabelecer uma comunicação mais rápida entre aluno e professor, ou entre instituição e alunos. Muitos alunos mandam e-mail, esse e-mail não é respondido. Então, isso gera uma dificuldade, isso gera uma resistência por parte daqueles que seriam interessados, os clientes, tá? Os estudantes. O que mais?
atendimento ruim e até má qualidade do serviço prestado. Pessoal, internet não é barato, ter banda larga, servidores para postagem de conteúdos, isso não é barato. Então a gente já verifica aí possibilidades argumentativas. A dificuldade de empresas de se adaptarem nessa modalidade pela questão do custo e também nós podemos ter uma resistência por parte dos estudantes, tá? Belezão? Informações aqui nos dando suporte argumentativo. Os preconceitos contra a educação à distância estão com os dias contados no país, tá? Isso agora já foi 2020, tá? 5 de fevereiro de 2020. G1. Nós vamos ter especialistas, são cautelosos ao avaliar ensino à distância, a qualidade dos cursos é a grande questão que permeia a expansão da modalidade no país, 3 de janeiro deste ano, ou seja, nós temos um avanço, nós temos ferramentas, nós temos estrutura, mas ainda assim há uma cautela em relação à qualidade do ensino. Será que aquele estudante vai ter a sua formação adequada, tá, na modalidade à distância? Tudo isso é questionável, tá? E aí nós temos a matéria. A preocupação com a qualidade dos cursos de ensino à distância é a grande questão que permeia o crescimento da modalidade no país. Os especialistas em educação consultados por Gaúcha ZH veem o fenômeno com bastante cautela. Pós-doutora em educação, focada na formação de professores, a ex-reitora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Arisa Araújo da Luz, lembra que alguns conselhos profissionais seguem rejeitando a oferta de cursos EAD por entenderem que esse método não é o mais adequado para a absorção de conteúdo. Então, muitos conselhos profissionais não admitem ainda a educação à distância por julgarem não ser uma ferramenta de qualificação, de ajudar efetivamente a qualificação daquele aluno, a capacitação daquele aluno para o exercício de determinada profissão. Tá? Então, aqui já temos uma barreira. Tá? Alcançar a qualidade é difícil, porque quando falamos em formação de professores, nós estamos falando em atividades vivenciais. A atividade de professora se pauta pelo contato, isso nós não vamos ter em alguns cursos EAD Pondera. Ou seja, vamos pensar aqui um exemplo na nossa redação. Professores, será que a gente vai ter na educação formal? Vamos pensar em escolas. A escola totalmente à distância. Totalmente à distância. Talvez agora a gente não consiga imaginar isso, mas provavelmente para o futuro vai ser a realidade. Mas vai ter a figura do professor, tá? E esse professor precisa estar capacitado para lidar com as ferramentas, tá? Com as plataformas, com os recursos digitais. Quem não estiver preparado, certamente não estará no mercado, tá? Então, ela cita que o professor, com formação à distância, poderá não transmitir o conteúdo da melhor forma no momento em que estiver numa sala de aula. Não há dúvida disso. Se nós tivermos professores acostumados tão somente com a modalidade à distância, é muito provável que quando estiver lidando com a situação presencial, com barulho, com conversas, com distrações, com irritações ou com a apatia dos alunos, provavelmente ele vai ter dificuldade em lidar com isso tudo, tá? Da mesma forma como aquele professor que só está com presencial, dificilmente ele vai ter dificuldade inicialmente para lidar com essa questão da modalidade à distância. Então eu estou trazendo para vocês, não estou inventando absolutamente nada, estou trazendo informações, reportagens que podem dar um suporte, um subsídio para o texto de vocês, tá? Então vamos à nossa linha de problematização. Por que essa modalidade de ensino no Brasil ainda enfrenta barreiras? Por quê? Nós estamos no século XXI, era da informação do conhecimento, por que ainda enfrenta barreiras? Selecionei 2 argumentos fortes. A dificuldade de instituições se adequarem a esse tipo de ensino, como a gente viu na reportagem,
Elevados custos de plataformas digitais, vamos pensar que é caro, não é barato, tá? Ter tablets, ter lousas digitais não é barato, tá? Não é barato. Além de ter equipamentos, câmeras, edição, não é uma modalidade barata. Então, muitas empresas têm essa dificuldade. Além disso, servidores para armazenamento de conteúdos, a capacitação de professores, muitas instituições não conseguem capacitar, e muitos professores que já estão, vamos pensar em professores que estão há mais tempo numa instituição, e retirar aquele professor, substituir aquele professor por uma mão de obra mais qualificada, também representa um custo para aquela instituição, porque vai ter que pagar todos os benefícios e tudo mais, tá? Então tem que pensar dessa forma. Resistência de muitos indivíduos, inclusive empresas, tá? Muitos afirmam que só aprendem no presencial, alunos. Muitos afirmam que o certificado, diploma de curso à distância não tem o mesmo reconhecimento. Isso aluno quanto empresas, tá? Muitas empresas também pensam dessa forma. Muitas empresas não confiam na formação de profissional nessa modalidade. Então eu estou dando aqui para vocês suporte para que a discussão ela seja efetiva, tá ok? Dá dicas aqui para introdução em relação a filmes. Nós temos o Network Society, The Future of Learning. Rapaz, o inglês aqui tá afiado. O documentário foi produzido pela Ericsson, empresa especializada em tecnologias, para que as pessoas se sentissem instigadas pelas afirmações do filme. Entre os questionamentos abordados estão como funciona o sistema de educação atual, projeções para o futuro global da educação e como podemos nos tornar personagens da transformação do ensino. Só que aqui ainda está distante da realidade, é isso que vocês podem utilizar. Apresentar isso como ideal, mas ainda distante da realidade para colocar tese. Collaboration on the edge of a new paradigm. Rapaz, colaboração à beira de um novo paradigma. Colaboração é o tema central deste documentário também, outro documentário. Ele toca na problemática velocidade nas mudanças versus tempo necessário para adquirir novos conhecimentos e transferi-los. É muito rápido. E vamos imaginar o coronavírus agora. Tá? Em março, as escolas pararam, as universidades pararam, e em curtíssimo tempo, instituições, cursinhos, faculdades, escolas tiveram que se adaptar à modalidade à distância em curtíssimo tempo. E aí, o documentário traz também essa questão do tempo necessário para transmitir, para gerar conhecimento, para gerar autoridade e tudo mais. A obra parte da premissa de que, em um mundo no qual o conhecimento não é estável, o repasse de informações de pessoa para pessoa é impraticável. Os novos tempos requerem uma mudança de mentalidade e ela passa pelo incentivo à inovação dentro das escolas. Isso daria às pessoas a possibilidade de uma interação mais colaborativa, com liberdade para o espírito criativo e para a comunicação de novas ideias. O vídeo também convida as instituições à reflexão sobre o papel da tecnologia e de como a abertura para ela pode ser favorável para diversos setores de uma escola, trazendo bons resultados, inclusive na parte de economia. Por que na parte de economia? Porque ela pode ter menos professores, tá? Pode ter um professor só de química, só um professor de biologia, para várias turmas, se tiver ali aulas gravadas, videoaulas, enfim. Faculdades já estão fazendo isso, tá? Havia vários professores, eles estão reduzindo para 1, 2 professores para darem conta de várias turmas, tá? Então entra a questão da economia. O professor vai gerar desemprego para quem não estiver adaptado, tá? Essa é uma consequência. Quem não estiver adaptado vai sofrer consequências, tá? Tranquilo e calmamente. Vamos seguir, vamos em frente. Área de conhecimento, argumento 1. Dificuldade de instituições se adequarem a esse tipo de ensino. Que área de conhecimento a gente pode usar para esta tese aqui, para este argumento? Inércia, a lei da inércia, tá? Newton. Um corpo tende a permanecer em repouso, beleza? Vocês podem utilizar isso aqui tranquilamente. Vocês podem trazer uma alusão histórica à revolução tecnológica, que é interessante, falar sobre a revolução tecnológica, mostrar como o mundo evoluiu em pouco tempo, isso é interessante, mas mesmo com tanta evolução ainda há dificuldade em países, principalmente no Brasil.
Vocês podem utilizar Peter Drucker, não existem países subdesenvolvidos, mas subadministrados. E como é que eu encaixaria a subadministração de Drucker nessa redação? Vocês precisariam mostrar como, e principalmente instituições públicas, tá? Aí é questão pública. Como instituições públicas elas estão distantes das particulares, gerando aí uma perda de competitividade, tá? Darwin, as espécies que sobrevivem não são as mais fortes nem as mais inteligentes, mas sim aquelas que se adaptam melhor às mudanças. Aquilo que eu falei para vocês anteriormente, a questão de adaptação. Se ele não estiver adaptado, certamente, vamos pensar em empresas. Se empresas não estiverem adaptadas, elas vão perder competitividade. Se escolas não estiverem adaptadas, elas vão perder clientes, certamente, podem fechar as portas. Eu acho que para este argumento fica melhor Darwin, tá? Bem melhor. Resistência de muitos indivíduos, o argumento 2. Aí nós temos Schopenhauer, os limites do campo de visão de uma pessoa determinam o seu entendimento a respeito do mundo. A gente pode usar também o mito da caverna, que pessoas presas às sombras, elas não conseguem ter uma visão clara da realidade, seria interessante. Ou Claude Lévi-Strauss, só é possível interpretar adequadamente as ações coletivas por meio do entendimento de eventos históricos. Quais são os eventos históricos? A questão ainda vamos pensar na lenta inserção, principalmente do brasileiro, a questão da tecnologia, vamos pensar em pessoas pobres ainda, tá? Dá para encaixar. E o qual tu poderias utilizar aqui? Sem pensar, Schopenhauer. Porque dá para encaixar tranquilamente na visão de pessoas, de indivíduos que não querem educação à distância por acharem que é banal, que é besteira, ou de empresas de acharem que a educação, a formação, ela não é de qualidade, tá? Sugestão, usem Schopenhauer. Proposta de intervenção, uma ajudinha aqui para vocês. Quem vai resolver essa parada? Lembre-se de que a gente está falando do argumento 1, que é a dificuldade de empresas se adaptarem, tá? De estarem lá se adaptarem. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e Ministério da Educação. Subsídio para que universidades, institutos e escolas adotem plataformas digitais no auxílio do ensino presencial. Não tem como a gente dizer que vai haver a substituição total. É como auxílio. Primeiramente, eles precisam inserir paulatinamente, gradativamente a modalidade à distância, em paralelo com o presencial, para que eles comecem a adquirir autonomia, tá? Como que vai ser feito isso? Por meio da liberação de mais 1% do PIB para a parte da educação e incentivos fiscais para instituições privadas. Lembre-se de que eu falei que era caro, tá? Plataforma, tá? Isso é caro. Para instituições de educação, dá subsídio. Dá um suporte, dá um incentivo fiscal, dá uma redução da alíquota, sei lá, mas facilitar para instituições terem o acesso a esses equipamentos, tá ok? Seria bem interessante. Finalidade, a fim de que professores sejam capacitados para essa modalidade, estudantes se adequem às novas tendências de aprendizagem tecnológica. E aí eu vou fazer o detalhamento do quê? Tá? Que foi exatamente aqui. O que é que tem que ser feito? Ó? Subsídio para que universidades, institutos e escolas adotem plataformas digitais no auxílio de ensino presencial, com auxílio técnico, dando treinamentos ao corpo pedagógico, aquisição de equipamentos como notebooks, tablets ou louças digitais, internet e banda larga. Então a gente vai promover isso aqui, dando esse detalhamento. Belezão? Meus lindos, não tem mistério. Vocês precisam treinar. É treino, redação é treino. Peguem essas informações, eu sei que é muita informação, mas diluam, tá? Sejam simples, sejam objetivos, para que a redação de vocês ela fique objetivamente persuasiva. Tem que ter a persuasão. Coloquem as áreas de conhecimento, tragam detalhamento na proposta. Se vocês não quiserem usar este modelo que eu dei, podem trazer outras informações, não tem problema, não é... Isso aqui é só sugestão, tá? Só sugestão. Se vocês quiserem trazer outra solução, não tem problema nenhum, beleza? Aguardo a redação de vocês e eu os encontro no próximo desafio. Beijo!